Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Marina, professora de História da Arte, e hoje a gente vai ver um pouquinho sobre como foi o início da arte contemporânea aqui no Brasil. E para falar de arte contemporânea no Brasil, a gente vai começar falando sobre o concretismo. O concretismo, então, vai surgir em 1930, lá na Holanda, pelo artista Theo van Doesburg. É muito difícil apontar assim um nome, um artista, uma região para ser o berço aí de um movimento, mas de forma mais geral foi a partir dele mesmo. Os pontos principais, então, desse movimento artístico vão girar em volta de uma simplificação geométrica e uma valorização do racional, então, das cores, das linhas e das formas, acima de um lirismo e de um simbologismo, né? Nenhuma dessas cores vão significar algo, né? A gente vê hoje em dia um discurso muito comum aí, falando sobre a psicologia das cores, né? Então, os concretistas eram completamente contra dar significados para as cores, né? As cores eram si próprias, as formas eram elas mesmas, e não significações de outras coisas, né? E por valorizarem mais essa racionalidade acima de uma subjetividade, de um sentimentalismo, os concretistas sempre se alinharam muito com o design, a arquitetura e esculturas, assim. Você vai ver então esses artistas ligados bastante a essas pessoas de outras áreas. No panorama geral do cenário artístico brasileiro, a gente vai ter algumas questões fundamentais dentro das áreas. Para a pintura aqui no Brasil, a gente vai ter um, um grande interesse, uma maior produção por conta da fundação de novos museus. Então, você vai ver o MoMA, o MoMA não, o MARC surgindo nessa época, e vários outros, promovendo então aí uma maior sensibilização para as artes plásticas e visuais. Em questões formais, a pintura concreta, então, chega com tudo no Brasil, uma valorização à geometria, né, a formas geométricas e, acima de tudo, uma valorização da não representação, né? Então, o que a gente entende como representação? A gente entende que representam, então, algo do nosso mundo sensível, né? Você vai ter algumas pinturas do Kandinsky que as cores vão representar os sentimentos de alguma música que ele estava escutando, né? Ou até mesmo as obras da Tarsila do Amaral, com árvores, enfim, essa questão de um elemento que representa outro, né? Aqui no nosso caso do concretismo, então, essas formas e figuras e cores não representam nada, não são representativas.
No teatro, então, a gente vai ter uma enorme insurgência de grupos de teatro, vão ser uma época extremamente frutífera para essa expressão artística aqui no Brasil, que vão ter vários grupos de teatro, né? Mas os dois que eu resolvi trazer aqui para vocês foi o TBC, que é o Teatro Brasileiro de Comédia, e o Teatro Arena, né? Muito importantes aí também no próximo período, que vai ser o período da ditadura. Eles vão continuar muito ativos com as suas peças e polêmicas, né? Que giravam em volta do jeito com que eles tratavam os textos, enfim. Eu recomendo muito que vocês pesquisem no YouTube sobre o Teatro Brasileiro de Comédia e o Teatro Arena, que tem bastante coisa legal. E na arquitetura, a gente vai ter a construção de Brasília e as cidades planejadas, né? A gente vai ter Oscar Niemeyer, a gente vai ter, então, essa valorização do estilo arquitetônico e design da Bauhaus, e então tudo isso girando de uma exaltação desse progresso, uma exaltação dessa indústria do moderno que está chegando no Brasil agora por conta do presidente eleito Juscelino Kubitschek, que então vem como um contexto favorável para a entrada dessas vanguardas contemporâneas aqui no Brasil e o desenvolvimento delas em todos os âmbitos artísticos, né? Como vocês já devem ter estudado, né? Foi aí pela década de 50 que Juscelino tinha um plano político de resolver a questão do atraso tecnológico e industrial do Brasil, então avançar 50 anos em 5, né? Essa era a proposta do presidente, que fez muita coisa, industrializou o Brasil, construiu Brasília, resolveu na época o problema do desemprego por conta dessas obras públicas, né? Então se tem bastante emprego. Nessa época, então, a gente vai ter muito poder aquisitivo para o povo brasileiro e também a entrada de um eletrodoméstico muito importante para a cultura, que é a TV. A TV, então, aparelhos televisivos entraram na casa do brasileiro e começaram, então, a formar aí uma cultura de massa que ainda não havia, né? Uma cultura de massa visual. Como o avanço da questão televisiva e imagética no Brasil, a gente vai ter a Atlântida Cinematográfica, então essa produtora de cinema do Rio de Janeiro, na década de 40, que começou a produzir as pornô chanchadas. A gente tem também o Cinema Novo aqui no Brasil, representado por o Glauber Rocha, né, como, por exemplo, o Deus e o Diabo na Terra do Sol, e Terra em Transe, que são ótimos filmes, recomendo demais para vocês. Na música, no Rio de Janeiro, então, Tom Jobim, João Gilberto, Vinícius de Moraes estavam construindo, então, a cena da bossa nova. Desculpa pelos barulhos, gente. Tá um pouco agitada a rua. Então, de acordo com esses avanços tecnológicos em geral, os artistas então tiveram que dar um jeito para seguir tudo que estava acontecendo, né? Para não ficar para trás e se tornarem obsoletos. A gente vai ver então
o surgimento de um marco na história da arte brasileira, que é a primeira Bienal de São Paulo de 1951. Com um caráter extremamente internacionalista, baseada na Bienal de Viena, então trazendo artistas do mundo inteiro para expor em São Paulo, trouxe assim vários artistas europeus, latino-americanos, e cada um tinha seu espaço ali para expor o que estava fazendo, e os impactos dessa Bienal foram absurdos para o cenário artístico brasileiro, né? O vencedor dessa Bienal, né, quem ganhou o grande prêmio da noite foi o Max Bill com a sua escultura Unidade Tripartida. Uma escultura concreta por excelência, né? O artista Max Bill, ele era extremamente racionalista, então, e acreditava na beleza e na possibilidade que a matemática podia trazer para o mundo das artes. Então, pessoal aí de exatas que gosta bastante, saibam que vocês também têm um espaço muito prestigiado nas artes, que é então a arte concreta, principalmente representada aí pelo Max. Uma das citações dele dessa época diz o seguinte: estou convencido de que é possível desenvolver uma nova forma de arte na qual o trabalho do artista poderia basear seu conteúdo num grau bastante substancial na linha de abordagem matemática, que foi o que ele fez nessa escultura, que são três esculturas ligadas umas nas outras, que formam então essa unidade. Relatos de historiadores que viram essa escultura presencialmente dizem que ela, ao andar em volta, assim, gera ilusões óticas, porque a justaposição de algumas das faixas, como elas se entrelaçam, acabam fazendo uma brincadeira com o nosso olhar, e é extremamente prazeroso de ver por conta da metalidade dela também, né? Por ela ser de aço inoxidável, a luz, quando reflete nela, reflete de uma maneira curvilínea ali, como a gente até consegue ver nessa fotografia, né? Então a gente vê uma ode à matemática numa escultura que foi premiada, então ela inspirou absurdos todos os artistas brasileiros, né, que também queriam seu lugar aí na Bienal, enfim. E então a gente vai ver o começo de um grupo muito importante, concretista no Brasil, chamado Grupo Ruptura, que se forma um ano depois da primeira Bienal, lança seu manifesto aí, coordenado pelo artista Valdemar Cordeiro, que incorpora então tudo que a gente já tem falado aí sobre o que significa ser concreto, né? Extremamente baseado e inspirado nas obras do Kandinsky e do Mondrian. Esse grupo, no seu manifesto, propôs então uma renovação dos valores essenciais da arte visual por meio dessa negação do subjetivo, trocando aí por um racionalista industrial, né? Esse manifesto vai idealizar uma sociedade igualitária, socialista,
funcional que todos os seus problemas foram resolvidos, então, por problemas matemáticos, que não precisa de forma alguma de uma subjetividade. Então, né, tudo que um construtivista mais queria era essa sociedade aí. Então, no grupo Ruptura, a gente vai ver, segundo então esse historiador, Marcos Gonçalves, ele vai caracterizar como um quase design, né? Socializava como um produto industrial, né? Que é o que a gente vai entender como design, né? Design de uma cadeira, o design de uma garrafa, vai estar extremamente ligado com uma questão criativa, obviamente, com uma questão de beleza e estética, mas ligada a um produto industrial que pode ser feito em série e vendido, né? Esse produto, então, industrial, que seria, então, a possibilidade de eliminar a aura religiosa do objeto único artístico, né? Aquela idealização do objeto artístico, como totem quase, né? Ficaria para trás por conta dessa desacralização. Porém, nem tudo são equações matemáticas para sempre. Depois, então, de uma exposição em São Paulo, a primeira exposição nacional de arte concreta, a gente vai ver que o artista Valdemar Cordeiro e o Ferreira Goulart rompem por conta dessa exacerbação, dessa racionalização que o grupo Ruptura levava a todas as últimas consequências, né? Então, Ferreira lança o Manifesto Neoconcreto, que então vai ser o contraponto dessa corrente concreta, né? A gente sempre vai ter na história da arte esse yin yang, esse vai e volta de uma arte mais racional, mais ligada a conhecimentos matemáticos, e uma arte mais subjetiva, mais romântica, sempre uma atrás da outra, tentando corrigir os erros das suas antecessoras, e assim por diante a história da arte vai seguindo. O grupo Frente, então, ficou como o grupo neoconcreto, liderado por Ivan Serpa, no Rio de Janeiro. Uma coisa também muito importante é que o grupo Ruptura era de São Paulo, concretismo paulista, e aí o neoconcretismo, o grupo Frente, carioca, Rio de Janeiro. Ele era bem mais heterogêneo, ele tinha todo tipo de artista, tinha pintor, tinha gravurista, estilogravuras, né? A gente tinha performance, então uma coisa muito importante para o grupo Frente, para os neoconcretistas em geral, era que não fosse um grupo muito fechado, um clubinho muito fechado, assim como eram os concretistas, né? Você tinha que seguir muitas regras para conseguir adentrar dentro desse grupo. Outra citação, então, do historiador da arte, a gente vai ver que o neoconcreto, nascido, então, dessa necessidade de se exprimir, né? Essa realidade em que o homem
tá agora, contemporânea, industrial, enfim, dentro dessa linguagem plástica, né? Vai negar as atitudes cientificistas e positivistas, né? Completamente uma alfinetada nos concretos. E então repõe o problema da expressão incorporando as novas dimensões verbais criadas pela arte não figurativa. Eles vão continuar com a não figuração, mas agora eles não vão lidar com isso de uma maneira extremamente racional e positivista. Os principais nomes aí vai ser Elliot Sica, Lygia Clark, Amilcar de Castro, que infelizmente nessa aula eu não vou conseguir tratar deles e tratar do porquê que esse grupo, que ainda continua sendo não figurativo, não é positivista, porque ele não é cientificista, né? Se continua com a mesma questão geométrica que os concretos, né? O tempo da aula está se acabando, então vai ficar para a próxima aula essa parte. Se vocês quiserem, fiquem à vontade para começar a já ler na apostila, tanto recapitular o que a gente escutou na aula até agora, quanto os próximos artistas da semana que vem. Por enquanto, a gente vai saber, então, que esse momento cultural só pôde acontecer por conta dos tempos dourados de Juscelino Kubitschek, que o construtivismo vai ser, então, esse romantismo, essa valorização do racional, do industrial e do geométrico. Ponto extremamente importante é a Bienal de São Paulo, em 1951, e os grupos antagonistas, Ruptura e Frente. Muito obrigada, gente, para quem escutou até agora. Até a próxima aula. Deixo aqui os meus contatos para qualquer dúvida ou sugestão da aula. E até mais, então, até semana que vem. Espero que vocês estejam descansados aí do fim de semana. E boa semana para todo mundo. Até mais. Beijão.